procurar, um dia eu fui pesquisar se é só criança que pode ter TDAH. Foi difícil de encontrar, agora eu vou te falar. Adulto tem TDAH. Adulto tem TDAH. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje novamente para falar com vocês e dessa vez para a gente responder a pergunta se existe TDAH na vida adulta. Porque as pessoas costumam pensar que isso é coisa de criança, na escola, que não presta atenção no que o professor fala. Mas será que se no mercado de trabalho não tem pessoas com TDAH? Então vamos falar sobre isso hoje com vocês. E eu quero logo dar a resposta que sim, existe. A cada 3 crianças que têm TDAH na infância, 2 vão permanecer com sintomas na vida adulta. Porém, o TDAH em adultos ainda é uma coisa que está broxando, assim, brotando não. É uma coisa que ainda está brotando, uma coisa que ainda está nascendo, porque assim, as pesquisas, os estudos que foram construídos sobre TDAH foram construídos embasados no TDAH em crianças e também em adolescentes. E aí criou-se um grande questionamento: será que um método utilizado para crianças e adolescentes serve para um adulto? Será? Então, agora os estudos sobre TDAH estão sendo direcionados muito para o TDAH na vida adulta. E o que significa que a gente ainda está descobrindo muita coisa. Então, a gente vai falar aqui sobre o que a gente já sabe, que existe, já sabemos os sintomas, já sabemos o tratamento. Então, como é o TDAH na vida adulta? Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês. A pessoa com TDAH, ela geralmente chega no consultório procurando ajuda não por conta do TDAH. Chega por conta de um quadro de ansiedade ou de um quadro de depressão. E por que as pessoas com TDAH chegam com quadros de ansiedade e depressão nos consultórios? Porque, gente, ser uma pessoa com TDAH, muitas das vezes, deixa o indivíduo suscetível a muitas frustrações. Por não conseguir, por ser diferente, na verdade, das outras pessoas em alguns sentidos. Por exemplo, o indivíduo com TDAH, ele é impulsivo. Então, ele toma decisões impulsivas sem pensar, sem analisar. E acaba que recebe consequências, muitas das vezes, negativas. A pessoa com TDAH se distrai muito fácil. E se ele se distrai muito fácil, ele não presta atenção naquelas ordens, naquelas regras que adulto precisa saber, adulto precisa ouvir. Diferentemente da criança, o adulto com TDAH, ele é responsável por si mesmo. Então, as pessoas querem e exigem dele essa responsabilidade, essa atenção. E aí, quando ele se distrai, ele acaba deixando a desejar diante da sociedade que ele está inserido. Porque as pessoas querem que ele preste atenção, pegue aquela tarefa e execute do jeito que é para ser executada. Isso acontece muito no mercado de trabalho. A pessoa com TDAH, ela não tem dificuldade só no mercado de trabalho. Então, se ela é uma pessoa que se relaciona com alguém, então ela vai ter dificuldade nos seus relacionamentos também. Por quê? Porque a pessoa com TDAH, ela tem dificuldade de cumprir promessas. Por que ela tem dificuldade de cumprir promessas, Manu? Porque ela é uma pessoa desleal, uma pessoa infiel? Não, porque ela é uma pessoa que é esquecida. A memória da pessoa com TDAH é muito diferente da memória de uma pessoa normal. Por isso que é importante o sono, que eu vou falar para vocês depois. Porque o sono vai ajudar a pessoa a ter uma memória melhor. Então, que você tenha noites de sonos adequadas vai te ajudar, já que se você tiver TDAH. E aí, a pessoa com TDAH, ela tem uma memória ruim. Então, ela vai se esquecer daquela data, ela vai se esquecer de coisas que ela não deveria, de atividades que ela deveria executar para ajudar o companheiro, o cônjuge, o namorado, a namorada.
Então, se ela prometeu de fazer alguma coisa, pode ser muito provável que ela esqueça que prometeu aquilo. Por isso que ela tem dificuldade de cumprir promessas. Por isso que é difícil conviver com pessoa que tem TDAH. No sentido também de que a pessoa, quando ela foca em uma atividade, quando ela consegue, quando ela encontra uma atividade que ela sinta prazer, ela vai fazer tanto aquilo, que ela esquece tudo que está ao redor. E ela não consegue entender que tem hora para acabar aquela atividade. Então, ela tem dificuldade, a pessoa com TDAH tem dificuldade de parar uma atividade que ela sente prazer, que ela se empolga. E o que é um problema, principalmente para a família, principalmente para os amigos, porque eles querem que ela retorne. Mas aí, muitas das vezes, ela demora a retornar. A pessoa com TDAH tem dificuldade de seguir ordens, de seguir sequências, de fazer as coisas na sequência correta. Então, tem dificuldade, por exemplo, de seguir uma receita do jeitinho que ela é para ser, porque ela não tem paciência. Então, a paciência da pessoa que tem TDAH é muito pequena, então ela vai logo, mete os pés pelas mãos e acaba, às vezes, errando, causando alguns problemas para a sua vida também. A pessoa com TDAH na vida adulta tem dificuldade para tirar a habilitação, tem dificuldade, mesmo depois que tira a habilitação, tem dificuldade no trânsito. Então, a maioria dos acidentes, por incrível que pareça, são causados, na verdade, os acidentes mais graves são mais graves entre pessoas que têm TDAH do que pessoas normais. Isso é um dado. É fato, é real. Então, os acidentes mais graves, eles são mais comuns entre pessoas que têm TDAH do que entre as pessoas normais. E aí, por quê? Porque a pessoa, ela tem déficit de atenção, gente. Então, só por ela ter um déficit de atenção, o trânsito para ela não é fácil. A pessoa que tem TDAH, ela não tem paciência de esperar muito. Então, no trânsito, você precisa ter uma paciência maior, você precisa ter uma cautela, você precisa ter uma atenção muito grande. É importante isso no trânsito. E por isso, no TDAH, eles andam mais rápido do que os outros. Então, no TDAH também, a direção, dirigir carros é difícil. Mesmo em atividades de lazer, a pessoa com TDAH, ela não tem muita paciência de participar. Brincadeiras, essas coisas. Só se for algo que realmente cause prazer, que realmente ela tem interesse. Mas se for alguma atividade que ela não tem interesse, então mesmo em atividades de lazer, a pessoa com TDAH, ela vai ficar inquieta, ela vai ficar incomodada, entende? A pessoa com TDAH, ela tem dificuldade de se organizar, de organizar uma rotina, de seguir horários certos. Então, eu tenho que acordar tal hora para ir para tal lugar. E aí, eu vou agora falar para vocês como que vocês vão melhorar essa situação. Primeiro, se você se identificou muito com o que você ouviu aqui, é importante que você procure um médico para que ele te direcione, um neuropsicólogo, um médico, porque eles vão te direcionar a um tratamento. Segundo, vamos lá, diquinhas aí para vocês seguirem. Se organize melhor, no sentido de que coloca alarme no celular. Faz anotações para não esquecer. Se você tem que chegar num lugar tal hora, se adianta muito, né? O horário para tu começar a se arrumar, tu se adianta muito mais do que as outras pessoas, porque você já tem essa questão de não conseguir seguir ordens, seguir horários. Então você precisa se adiantar mais do que os outros para se arrumar, para caso aconteça algum imprevisto, você não se distraia tanto com aquele imprevisto que acabe esquecendo daquela atividade que você tinha que executar, daquele trabalho que você tinha que chegar a tempo. Então é importante que você se adiante nos seus horários, coloque alarmes e fique atento na questão das anotações para não esquecer. Outra diquinha para você que tem TDAH. Uma dica muito importante. Cuidado com álcool, cuidado com substâncias químicas, cuidado com açúcar, cuidado com café.
porque a pessoa que tem TDAH tem uma mente muito ansiosa, né? É uma pessoa muito ansiosa. E por isso o café é um gatilho. As substâncias químicas, o açúcar é um gatilho. Então você precisa muito ter cuidado com essas coisas, porque vai piorar o teu quadro de alguma forma, teu quadro de TDAH. Então, assim, é importante o tratamento no sentido de que quando a pessoa, mesmo quando ela tem consciência, tem gente que tem consciência que tem TDAH, mas não faz tratamento. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas procuram algumas atividades que elas sentem prazer e ficam fazendo sempre achando que estão remediando a doença, achando que estão ajudando elas. Só que não tá. Porque o que a gente quer, o que a psicologia quer? Quer que os adultos com TDAH tenham uma vida com qualidade. E se você vive sua vida sempre procurando atividades prazerosas de forma excessiva, isso não está trazendo qualidade para a tua vida. Então você precisa fazer o tratamento. Então existe tratamento, existe terapia, existe medicamentos que vão te ajudar. Então é importante que você procure ajuda sempre, sempre, sempre. Você precisa sim procurar ajuda, ok? E um abraço, muito obrigada por toda a atenção de vocês. Estamos aí novamente, terça-feira.